vídeo da nossa série sobre o cuidador de idoso, que não podemos deixar de pensar sobre o cuidador também. Quem vai cuidar de nós lá na frente? Quem é que vai estar ao nosso lado, nos dando um conforto, nos fazendo companhia, ou de repente, se formos um idoso acamado, que vai estar dando toda a atenção dentro da sua capacitação para estar exercendo aquela função, que é o cuidador de idoso formal, que é sobre ele que iremos conversar hoje. Olá, seja bem-vindo ao canal Envelhecendo com Você. Esse canal, ele foi idealizado para que você possa usufruir de conteúdo de qualidade sobre o nosso processo de envelhecimento. Como envelhecermos bem. Olá, pessoal, tudo bom? Olá, Aline, como vai? Oi, tudo Seja bem? bem-vindo. Como é exercer esse trabalho de cuidar do idoso, que é bem diferente da realidade do cuidador informal, né? Você foi qualificada para isso, então conte aqui para a gente como é lidar com tudo isso, com os familiares, com os empregados da casa, né? Essa relação com o paciente, tentando manter uma distância emocional, não se envolver, não tem como não se envolver com a situação do paciente, né? Mas de que forma isso vai acontecendo sem criar conflito com você exercendo sua atividade. Então, conta aí para a gente como é isso. Eu comecei nessa área apaixonada pelo centro cirúrgico. Centro cirúrgico, depois eu fui para o posto de saúde, unidade básica, acompanhando gestantes. E toda sexta-feira tinha acompanhamento com idosos. Então, a gente fazia o controle de hiperdia, que é hipertensão e diabetes, fazia ginástica com eles. E eu comecei a ver essa necessidade que eles tinham, muito mais emocional do que o próprio cuidado da saúde deles. Eles iam no posto simplesmente para conversar, eles queriam ser ouvidos, né? E apareceu uma oportunidade, eu me mudei agora, estou aqui em Aracaju, e veio essa ideia, bendita ideia, de ser cuidadora, de sair de um ramo que eu imaginava que eu ia, assim, voar, que era o centro cirúrgico, que eu amo, mas eu descobri, assim, o tratar, o cuidar mais estreito com o meu paciente, né? E essa relação que não pode se envolver é muito difícil. Principalmente quando é um cliente, um assistido. Porque no hospital, o técnico de enfermagem pode acompanhar até 7 pacientes. A rotatividade é muito grande, né? Hoje entra, amanhã está de alta, faleceu, foi transferido, mas um assistido, só eu que cuido dele, né? Então, assim, eu ligo na semana, eu quero saber como ele está. Não tem como não se envolver, né? E isso é recíproco. Ele também, quando eu chego, ele está me esperando na garagem para abrir o portão. Então, a gente vê que, poxa, estou no caminho certo, eu faço falta, ele gosta de estar comigo, e tem que ter uma sabedoria muito grande, muito mais do que aprendi em sala de aula, de esterilização, de cuidado, de curativo, muito mais do que isso, é postura. Porque trabalhar no hospital e trabalhar num lar é totalmente diferente, né? Você tem que estar ali para servir e ser invisível ao mesmo tempo. Você não pode mudar a rotina da casa, né? Porque um começa a interferir no trabalho do outro, né? Sim. Geralmente, na casa, existe a cozinheira, existe uma passadeira. Pelo menos na casa que eu estou, tem esse trabalho, envolvido com outros profissionais. Então, eles acham que, ele está dormindo, por que você não vem aqui ajudar na cozinha, né? Por que você não passa uma vassoura na casa? Ele está dormindo, você não precisa dele. Mas a minha obrigação, a obrigação do cuidador, é assistir o paciente, mesmo que ele durma.
Porque existe quedas quando dorme. O meu paciente não tem uma cama hospitalar, não tem grade de segurança. Então, ele pode se virar, ele pode rolar. Eu fico ali, enquanto ele está dormindo, eu faço a evolução dele. Eu cuido das coisas dele. Alguma coisa eu estou fazendo por ele. Aline, e o sono também é um período de observação, né? Porque durante o sono você pode estar avaliando os sinais vitais, a respiração. É quando eu vejo a respiração, meu paciente está apneico, né? Ou não. Sim, tem as apneias. O meu paciente está taquipneico, então a respiração dele está muito acelerada. Então, isso tudo é anotado na evolução. Se ele se mexe muito, se ele fica muito paradinho, se ele tem mais diurese quando ele está dormindo, tudo isso ele está sendo avaliado. E também a importância do olhar atento ao idoso dormindo é que quando você vai, não sei se você emite um relatório para o médico ou se você acompanha esse idoso numa consulta médica, a maioria dos médicos perguntam como é o sono, né? Se é um sono tranquilo, se ele levanta muitas vezes, enfim, você pode falar um pouquinho melhor sobre isso também. O idoso, ele, com o passar do tempo, são pequenas sonecas, né? São períodos muito curtos de sono. E à noite eles sentem fome. E o meu paciente deambula, ele anda sozinho, né? Deambular, ele anda sozinho. Então, ele levanta à noite para comer. É o risco da queda. Risco de queda. Tudo escuro, né? Então, o risco de queda é o maior índice de... O risco de queda é o maior índice de morte em idosos. No caso dele, como houve uma queda, foi feita uma adaptação no banheiro. Então, na primeira visita, que eu já fui com o olhar, assim, os riscos físicos do ambiente que ele frequentava. A casa é muito grande, mas ele é bem restrita a movimentação. Então, tudo que foi pedido para a família foi feito. Então, eu sou muito abençoada, isso me ajuda muito, tanto a mim quanto a ele. Questão de barras, degraus, trocar o tipo de calçado que ele tinha, os tapetes foram mudados, porque não precisa ser bonito, tem que ser funcional. Funcional, tem que exatamente. Proteger o idoso. E eu tento de fazer de uma forma com que ele seja muito independente. Que ótimo. Eu estou ali para auxiliar. Eu estou no banho com ele por perto. Eu dou o sabonete, eu ponho, ele coloque a pasta na sua escova. Eu estou ali para auxiliar. Se ele precisar de mim, eu estou ali. Exatamente. Mas a independência dele, eu procuro sempre cultivar isso. E são essas mínimas ações que, às vezes, o cuidador, ou mesmo a família, né, por ela querer achar que está ajudando o paciente idoso, na verdade, ela está diminuindo o período de autonomia dele, de independência dele, né, para ele poder realizar as atividades de vida diária, né? Às vezes, assim, a pessoa vai calçar o chinelo, a pessoa, não, deixa aqui que eu coloco, com a maior das boas intenções, mas, mas na verdade, quanto mais a gente puder proporcionar que esse idoso realize o mínimo que seja, abotoar uma camisa, é o mínimo que seja, isso para ele é grandioso, né? E até, às vezes, para poder tornar o trabalho mais rápido, né? Às vezes o cuidador procura fazer, vou adiantar aqui, porque se deixar ele fazer vai demorar, então não tem aquela paciência. E se o cuidador observar, ele vai fazer justamente o que ele gosta. Então, eu sei que ele gosta de um café depois do almoço. Então, o que é que eu faço por ele? Eu esquento a água, mas ele põe a água na xícara, ele põe o Nescafé, ele põe o açúcar, porque eu não quero ele perto do fogão, né? Então, você já se antecipa no que ele gosta. Você começa a criar uma afinidade. Eu sei quando ele está com dor, eu sei quando ele não quer conversar, quando ele quer contar piada. E essa sensibilidade, você tem que ter o dom de cuidar.
Isso é né? nato, né? Não De tem você querer curso. cuidar. Não tem curso, não tem o que ensine isso, né? O curso lhe dá uma direção, né? Uma direção. Eu vejo muitas cuidadoras informais que por necessidade, não tem instrução, não passa por um curso, mas tem coisas básicas que você pode aprender, até que você leva para qualquer lugar que você for. Um exemplo, um cuidador não pode ir de cabelo solto, né? Eu vou de cabelo preso, vou levantar o paciente da cama, o cabelo no rosto, não pode ser brincos grandes, perfumes muito fortes, eles são sensíveis a isso. Não pode ser roupas decotadas. Eu uso um scrub, eu uso um pijama cirúrgico. Então, você numa postura profissional, as pessoas, você impõe o respeito calada. Uhum. Eu não tenho problema com a família, eu não tenho problema com os outros funcionários. Agora, Pode falar, Silvana. agora a gente percebe que tem famílias que têm uma rotatividade muito grande de cuidador justamente por isso, porque não sabe lidar com o idoso, com o paciente, né? Não tem empatia, não tem carinho, não tem afeto envolvido ali. Então, a gente percebe que é uma frequência, assim, uma rotatividade muito grande, não é isso? Isso é muito ruim para o idoso e para a família, porque a sua casa é seu lugar de descanso, de intimidade, e essa rotatividade tira tudo isso da família. Por isso que eu disse que o cuidador tem que ser super discreto. Eu estou no lado da mesa, mas eu nem sou notada, eles não notam que eu estou ali. O cuidador não fala alto. Cuidador, quando alguém chega um filho, olha, Aline, o que, é que você acha disso? Você viu o outro que falou? Você fica só. Você não está ali para dar opinião, você não pode se envolver. E tudo que for acordado na hora da contratação, né? Eu vejo muito esse problema. Eu tive que rejeitar várias propostas boas porque queriam que eu fizesse a comida do idoso, do meu paciente. Para me fazer uma comida, eu teria que ficar 3 horas na cozinha. Não tem como levar a cama dele para a cozinha, nem eu levar o fogão para o quarto. Então, não pode misturar as coisas. Ou você é cuidador, ou você ajuda em casa, nas necessidades da casa. No passado, eu tive um plantão e ele passou muito mal. E ele defecou demais. Foi o dia que ele estava com uma constipação de 6 dias. Apliquei um enema nele e ele funcionou, o enema, graças a Deus. Mas foram muitos lençóis sujos. Então, aí o cuidador, eu não vou lavar. Ou se fosse outro cuidador, eu não vou lavar. Eu não fui contratada para isso. Mas eu lavei. Porque era um sábado, a secretária só ia chegar na segunda-feira e eu sou responsável por todos os utensílios do meu paciente. Eu lavo o prato dele, eu lavo o copo dele, os lençóis sujos. Gente, é por amor. Então, quando você vê que você lava um lençol de fezes, uma pessoa, e você não sente cheiro, você não tem nojo, gente, nasci para isso. Então, se a pessoa acha, eu não vou cortar minha unha, olha a minha unha. É assim. Eu não tenho mais unha grande. Eu não vou cortar minha unha, eu não vou prender meu cabelo, porque vai marcar minha chapinha. Pense bem se você está no caminho certo. Exatamente. Porque não mais você importa, né? Celulares, eu não fico com celular na hora do meu trabalho. Então, eu faço toda a evolução do meu paciente no caderno, tudo que ele fez, os horários, o tempo que ele teve sono, horário de banho, porque os filhos levam para o médico. Você não precisa ser técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem para fazer um diário do paciente, né? Então, às vezes, os filhos estão trabalhando, estão fazendo seus afazeres, não estão lá. Eu fico sozinha com ele. Então, tudo que eles querem, até um controle meu. Que horário ele tomou essa medicação? Quando ele está tomando de água? Até, para mim, estimula mais o meu trabalho, ver o que está precisando melhorar. Então, é muito importante o cuidador ter um diário. Isso. Fazer um relatório, né? Fazendo relatório, né, Aline? E puxando o que você falou sobre todas essas, o cabelo, a unha, o celular, a tua roupa,
tudo isso é uma forma de se posicionar de boca fechada, né? Como É a você sua falou, postura. exatamente, você está se posicionando, você é a profissional exercendo a sua função pela qual você foi contratada para aquele idoso, para aquela situação ali. Uhum. Isso é muito importante, porque a gente ouve muitas pessoas falarem assim: eu estou sem trabalho, eu não sei o quê, eu gosto de idoso, eu gosto de idoso, então eu vou trabalhar com idoso. Não basta só gostar. Lógico, tem que ter vocação. O gostar tem que existir, né? Mas, como a Suela falou, você tem que ter vocação, você tem que ter postura, você tem que ter conhecimento, isso para você ser um cuidador de idoso, realmente um profissional cuidador de idoso. E eu acho que esses pontos, inclusive, que a família tem que avaliar na hora de se contratar um cuidador de idoso. E é difícil até não se envolver emocionalmente, porque a necessidade, a impressão que dá é que a necessidade maior do idoso é o emocional, afetiva, né? Essa é. O cuidador que assistir isso aqui, eu vou dar uma dica. Eles amam massagem. Você quer um vínculo, estreitar um vínculo, faça uma massagem. Eles desidratam, a pele é muito ressecada deles. Comece pelos pés, até para quem tem problemas, os idosos têm problema de hipertensão, edema nos membros inferiores. É excelente. Quando ele está dormindo, vê a posição, não deixa todo ele esticado, vê a ergonomia. Eu me preocupo até se meu paciente está encaixado o travesseiro na cabeça dele, que às vezes ele deita com o ombro no travesseiro. O travesseiro tem que estar na nuca, parar na nuca, não no ombro. Daí acorda todo doído, não sabe por quê. Um lençolzinho bem esticado, evita as úlceras de pressão. Então, são detalhes, até que evitem você ter um trabalho maior mais tarde, né? Exatamente. Então, a massagem, eles amam a massagem, ele já olha para o creme, o meu olha para o creme, eu já sei. Ele quer uma massagem. Tanto pelo efeito relaxante, quanto o efeito, a questão do contato, né? Com outra pessoa, sabe? Porque a gente percebe que muitos familiares se distanciam um pouco do idoso quando ele está ali doente, acamado, né? Geralmente, muitas famílias terceirizam o cuidado em todos os sentidos, né? Acham que porque tem um cuidador formal ali prestando aquele serviço, que eles não passa ali no quarto, dá um bom dia, uma boa tarde, e aquilo basta, né? E aí, como ele fala, está esperando só o fim. Eu falo para o meu paciente, só acaba quando termina. Ainda temos um dia pela frente, outra semana pela frente. Mas então, essa espera, por que essa espera não pode ser prazerosa, não pode ser com qualidade a esses dias que ele tem, que temos, isso é um tema também que a gente debate muito, assim, nós conseguimos, com toda a tecnologia, a medicina, fez com que a gente consiga viver mais, mas como que a gente vai viver mais sem qualidade de vida? Qualidade, né? Precisamos dar vida a esses anos a mais. Então, não importa se você está com 90, com 100 anos, até apagar a sua velhinha, você tem que ter qualidade, dignidade no seu dia, nos seus dias, né? Tudo começa aqui, né? Aqui. Tem gente que é jovem e é velho. Isso. Tem gente que é jovem e é muito velho. Não, tu não vai dar certo, eu não quero, vai. Tudo reclama. A minha mãe, a Suela conhece, é uma criança, né? Eu estava vendo ela tomando banho de praia, ela parece um golfinho, ela mergulha. Gente, se eu chegar à metade dela, tá bom demais. Cheia de energia, de alegria, não conversa só para reclamar da vida, né? Tudo tá bom. Isso já Agora, Aline, não é seu perfil, mas assim, com as conversas com os colegas, com os grupos de cuidadores, como é que você vê essa questão do estresse do cuidador com relação assim, a você estar trabalhando com um paciente que você sabe que não tem como ter cura, que não tem possibilidade de melhoras. O que você tem que fazer é dar conforto,
e cuidar para que ele não tenha dor. Então, isso causa assim é desagradável para a gente, né? Você saber que você não tem mais o que fazer por aquela pessoa, você trabalhar assim é como se você estivesse trabalhando lado a lado com a finitude, né? Isso. Então, isso é complicado para muitas pessoas. Isso a gente sabe que causa um estresse psicológico muito grande para o cuidador, né? Isso é impotência, né? Isso é assim, não posso fazer nada. Mas, infelizmente, o que nos torna treinados nisso são os casos que a gente acompanha. Então, o primeiro que se vai ser muito difícil. Mas isso é o ciclo da vida, tudo tem um dia para acabar, né? Então, no segundo, você já vai vendo de outra forma. Você não deixa de se envolver, mas o que é que você busca? Não, ele vai ter o melhor fim que eu puder proporcionar, de companhia, ele não vai ficar só, mas vai chegar uma hora que você não vai poder fazer nada. Chega uma hora que remédio nenhum tem efeito mais. É aquela dor insuportável. Então, tanto sua quanto dele, a nossa dor não é corpórea, a gente não sente a dor física, né? Mas a nossa alma fica machucada, o nosso coração fica destruído. Mas isso você vai aprendendo com os casos. Não sei porque eu passei em hospital e eu dava de frente com a morte todos os dias, que para mim, a primeira vez, preparar um corpo foi muito difícil. Eu olhava para aquele senhor e eu vi, poxa, ele teve família, ele trabalhou, ele construiu uma casa, ele estudou, ele teve uma história. Na segunda vez, poxa, lamentável, mas eu já não pensava dessa forma, eu não cheguei a chorar. Infelizmente, a gente pensa que os profissionais de saúde, porque eles veem a morte todo dia. Não tem como não mudar. Você vendo a morte todo dia, não que você vai tratar de qualquer forma, mas você não vai sofrer como a família. Você, nesse lado, você vira um profissional. É o fim da vida. Né? Eu acho que quando você tem esse olhar para o fim da vida, que você sabe que é uma fase que todos vamos passar, que é uma etapa que inevitável, exatamente. Eu acho que tem sim o que fazer. Você podendo estar ali do lado, você podendo proporcionar para aquela pessoa, se ele, lógico, isso em casa, né? Falando para o cuidador. Se você puder estar ao lado dele, se você puder segurar a mão dele, imagino colocar que uma música para ele ouvir. Uma música, Olha, filho, eu não estou só. Exatamente. Eu não estou só. E aí, a partir eu acho que isso é muito, às vezes, aquela ação para a pessoa, não, mas é só segurar a mão, mas o que é isso? Isso tem é muito grande, né? É muito, meu Deus, e você fazer isso sem esforço, né, de ser de uma forma natural. O idoso tem que ver, ele vai conhecer no olhar, no toque, aquela pessoa que trata de você sem pressa. Vamos, come logo, veste logo essa roupa. Não, ele não tem mais pressa para nada, ele já trabalhou, já tem os filhos, já casou. Não, vamos curtir o momento. E tem tanto para ensinar. O meu cliente me ensina tanto a sabedoria, né? É uma sabedoria. Então, é uma troca. Eu dou para ele o que ele precisa e ele me dá o que eu ainda não tenho. Então, todos felizes. Aline, que bom, muito obrigada. Nós ficaríamos aqui conversando um tempão ainda, né? Acho que tem muito assunto. Quem sabe numa próxima a gente volta a se encontrar e vamos falar sobre a gerontologia, né? Ana, quem sabe ela volte aqui como gerontóloga, não é? Exatamente. Estaremos aqui aguardando, sim, com certeza. Obrigada pela entrevista, foi um prazer. Obrigada, querida. Beijo, querida. Beijo. Beijo, tchau. Até a próxima. Amém. Tchau.